Eu queria agradecê-los por todo o esforço com relação a isso. Eu fico muito grato. Realmente eu aprecio o fato de que nós temos a tradução e muito bom para mim, talvez bom para alguns outros, de 2 dias de português, aulas de português. Então realmente eu vou precisar de mais aulas antes de conseguir falar. Mas eu quero expressar a minha apreciação pela convite de vir dar essa série de palestras e pela maneira muito abertura que eu senti dos colegas aqui da universidade. Então, muito obrigado, e tenhamos uma boa aula. The next slide, please. Today's lecture, a palestra de hoje, eu gostaria de discutir alguma coisa que talvez não parece óbvio, ou seja, essa noção de que em pesquisa quantitativa, raça representa algo. É importante entender o que é que representa. Muitas vezes nós esquecemos esse elemento específico, então eu gostaria de dizer hoje está relacionado diretamente àquilo que eu disse da última vez. Eu só gostaria de colocar mais o item da como nós pensamos sobre raça numa esfera quantitativa. Eu gostaria de falar especificamente sobre interpretações demográficas e estatísticas de diferenças raciais e como eles têm um certo poder e legitimidade que nós precisamos questionar de forma específica. Eu não sou uma pessoa que pede a eliminação da análise de informação racial ou dados raciais. Porém, eu creio que é objetivo ter a eliminação de desigualdade racial e diferenças raciais que tem sido um problema em muitas sociedades racialmente dividido durante séculos. Como resultado do conceito racial social de raça, afeta como nós interpretamos a representação quantitativa de realidade racial. E isto a ideia de raça é algo que nós mesmos estamos conscientes. Nós podemos podemos assumir um certo lugar racial ou nós podemos vestir de alguma forma, incluir na nossa conceitualização e a nossa participação social um tipo de realidade dentro de um espaço racial. Eu quero desafiar os estudos quantitativos de diferenças raciais, porque não colocam raça dentro de um contexto social e assim permitir pressuposto equivocado que relações raciais podem ser boas. Como eu disse da última vez, eu quero sugerir que não estudar raça como parte de um sistema leva a um tipo de análise que não nos permite entender os elementos básicos do problema. Leva a tipos individualistas de análise que não são apropriados para análises quantitativas, para nos dar uma compreensão. Então, ver o sistema de raça exige que avancemos como nós pensamos como que é raça. A minha definição, mais uma vez, eu vou repetir, eu resumi essa palestra em 5 minutos para vocês, alguns dos destaques ao menos. A minha definição de identidade racial baseia-se na experiência de relações sociais compartilhadas mais do que numa
características unitárias compartilhadas, seja cor de pele, textura do cabelo, ou de qualquer forma que nós acabamos fazendo alusões que fazemos. Eu sugeri que raça é uma alusão que, se preto e branco representam duas das extremos da contínuo racial, pessoas misturadas não devem ser marrons, porque preto e branco misturam para produzir cinza, e nenhuma cor de cinza é marrom. Ou seja, a lógica de olhar cor como efeito não produz o que nós utilizamos para representar socialmente o que é raça. Então, a referência e lógica à cor são socialmente significativos. Até os pesquisadores dão um sentido social ao que essas cores querem dizer ou não querem dizer, mas quando fazem isso dentro de uma sociedade onde a realidade de raça impacta as chances na vida dos indivíduos numa sociedade, eles participam dentro do que eu gostaria de chamar estatísticas raciais, que eu vou justapor a engajar em algum tipo de análise estatística que procura nos ajudar a entender o problema de raça. Essas cores representam a aceitação social do tipo de insanidade que raça representa. Próximo slide. Eu quero sugerir que a raça foi justificada com base de religião e cor, e com o aumento da ciência russa, a raça foi justificada através de biologia, teoria evolucionária e outros argumentos científicos. Eu sugeri que raça hoje é uma realidade que é aceita como um dado, e o impacto é devastador. Muitas vezes o impacto é ridicularização diária, falta de respeito, pode vir na forma de declarações de piadas que as pessoas podem fazer, pode vir na forma de piadas no jornal, pode vir na forma de ignorar a participação das pessoas na sociedade, não que eles tenham representação nas instituições que permitem o avanço na sociedade, seja uma universidade ou um show na televisão. Muitas vezes o impacto é diário, o impacto seja as possibilidades de vida das pessoas são impactadas pela forma que raça é utilizada e definida dentro da sociedade. Então, essas linhas ou categorias raciais são criadas artificialmente por seres humanos. Então, raça é um sistema hierárquico de relações humanas, um sistema organizado em ordem, e toda raça ocorre dentro de um contexto nacional, se torna um projeto nacional, é socialmente, historicamente específico. As raças que resultaram do processo que criou a diáspora do século XV na Europa estão em conflito perpétuo. Raça é uma relação social, eu poderia dizer melhor entendido dentro do contexto de racismo. Identidade racial é a experiência das relações compartilhadas raciais que encorajam, fomentam o racismo. Eu coloquei a ideia de que raça é um sistema e tem partes moventes dentro do sistema. E nenhuma das partes necessariamente define a coisa, mas são elementos de um sistema. Então, discriminação racial, desigualdade racial, política racial, injustiça racial. Política seria uma sociedade onde uma pessoa, no último encontro, falou assim: nós somos uma maioria, nós somos uma minoria na representação. Um bom exemplo seria ter um senador no país onde a maioria é negra, e isso talvez poderia ser um exemplo. Um outro exemplo seria excesso de representação de um certo grupo na população prisional. O sistema mais importante hoje é a dominação branca. Nós temos exemplos da dominação branca, mas o que eu gostaria de fazer
What I'd like to do is talk a little falar um pouco mais sobre the biological como basis a base biológica de classificação racial is related to está relacionado à base estatística of racial classification. de classificação racial. And that is how the biological Como confusion a confusão biológica de o que raça significa tem um impacto direto sobre o desenvolvimento da disciplina de estatística e demografia e também como a análise ocorre dentro das disciplinas. and I cover much E eu cubro muito desse material conforme eu sugeri em um livro que eu escrevi chamado Mais Grosso do que Sangue. Isso aqui é a versão espanhol do livro, mas eu encorajo vocês a olhar esses volumes se quiserem entrar em mais detalhe nisso. and Bloomberg Limnius e Bloomberg ajudaram a developed desenvolver systems. os sistemas de classificação racial. Their development of these O desenvolvimento dos sistemas não era baseado em biologia, it was not based não era baseado na análise de genética, not based não era baseada numa análise de biologia humana. were their systems Os sistemas deles eram totalmente baseados em the processes nos processos de classificação racial que estavam conectados ao colonialismo e conectados à escravidão. Eles não tinham laboratórios em que eles estudavam a biologia de negritude ou a biologia de indigeneidade. Eles não tinham nada, eles não podiam classificar o que era americano, caucasiano, etíope, malaiano, mongoliano, baseado em qualquer referência a qualquer coisa que fosse científica. Porém, eles conseguiam referenciar religious a theories teorias religiosas usadas para justificar o colonialismo e a escravidão da parte dos europeus in the 17th. nos séculos 17 e 18. So by the time Malthus wrote his Quando Malthus escreveu o ensaio dele sobre os princípios de população, ele colocou uma ideia da luta por existência humana como sendo um elemento muito importante differential de sobrevivência de certos grupos de pessoas. Ele sugeria que ajudar os pobres, ajudar os marginalizados, allowed permitia que as pessoas vivessem de forma artificial de uma maneira que não fosse uma coisa boa para os seres humanos. this idea Esta ideia important for the time. era muito importante naquele momento que o Malthus estava escrevendo, porque tinha implicações não somente para os pobres de Londres, It had implications tinha implicações também para a população asiática que estavam lutando em volta dos seus territórios. Tinha relevância para a compreensão e da justificação para a expansão continuada da diáspora de populações europeias nas Américas, tanto na América do Norte e América do Sul, e a sua relação à população indígena e também à população escravizada que eles tinham. A própria demografia estava na infância. Os conceitos existiam, mas não havia um verdadeiro desenvolvimento científico de como engajar em análise demográfica. Charles Darwin, no seu livro sobre a origem das espécies por meio de seleção natural e a preservação de raças preservadas na luta pela vida, se você tenta ler esse livro e descobrir Darwin, o sistema de classificação de Darwin, ele se refere a Linus e Blumenbach. E ele não avança o sistema. Na realidade, ele fala, estamos mal preparados para dizer que raças, que espécies de seres humanos existem. E parte da razão para isso é que seres humanos cruzam facilmente as categorias raciais para ter crianças, bebês. Eles, para fazer
ter sexo. Bom, muitas vezes ao ter o sexo produzem bebês, ou seja, os bebês que produzem não te permitem deixar muito claro as categorias. Todo o sistema de raça em si mesmo é falho, mas você tem que acreditar para chegar ao ponto de mistura racial. Se mistura racial é possível, então as categorias de raça não são firmes, ou seja, as linhas não existem num sentido real, existem num sentido em que nós damos a eles sentido social. O Charles Darwin tinha um primo e o nome do primo era Francis Galton. Francis Galton achava que o primo tinha uma ideia brilhante quando ele falou sobre a evolução humana e a luta pela evolução humana como um processo de seleção natural. E ele argumentou que esta ideia poderia se aplicar aos seres humanos. Ele gastou parte do seu tempo trabalhando na África do Sul, na Universidade de Edgbaston, em Johannesburgo. E aqui ele disse que ele se tornou muito ciente e as ideias deles ficaram claras, que o negro era inferior e que as ideias se tornaram muito claras baseado naquilo que ele viu na África do Sul. E ele achou que isso poderia ser colocado de forma científica. Ele achou que era necessário desenvolver uma teoria probabilística sobre diferenças raciais e montar um conjunto de equações estatísticas que poderiam articular essas diferenças. É uma questão muito importante. Não que ele tivesse sucesso, mas estava argumentando que o que precisava ser feito era criar uma teoria sobre diferença humana que era probabilístico, baseado na probabilidade, e depois pegar aquela ciência crescente de estatística que era muito difícil de aplicar aos seres humanos, porque nós não tínhamos as circunstâncias ambientais para fazer isso, mas inventar um jeito de aplicar aos seres humanos. O primeiro livro sobre esse assunto chamara Gênios Hereditário, uma pesquisa. Ele estava muito interessado em explicar por que a nobilidade europeia era superior aos pobres, à classe trabalhadora na Europa, especialmente na Inglaterra. Ele queria explicar isso usando essa nova ciência. Ele inventou a nova ele chamou essa ciência de eugênicos. Ele chamou de eugenia porque ele achou que essa nova ciência não somente permitiria que pudéssemos prever e falar sobre comportamento humano, sucesso humano e fracasso humano, mas permitiria também que os seres humanos criassem seres humanos melhores. As ideias que Malthus teve sobre a sobrevivida dos mais fortes, não ajudar os pobres, poderia se avançar se soubéssemos quem os melhores da sociedade seriam e permitíssemos que aquelas pessoas que eram os melhores da sociedade se juntarem e cruzassem ou multiplicassem. Se as pessoas boas tivessem bebês, você produziria um mundo melhor, ou seja, ter pessoas de boa qualidade, bebês com qualidade ruim, não ia avançar a humanidade. E a eugenia era uma sociedade para avançar a humanidade. É por isso que a eugenia depois viria a ser responsável pela vários programas de esterilização e ia permitir uma base científica para as ciências raciais dos nazistas quando eles chegaram muito depois.
Herbert Spencer, nos Princípios de Sociologia, o livro dele, considerado um dos membros fundadores da sociologia, ele argumentou que nós precisamos entender o darwinismo social se quiséssemos entender por que a supremacia branca, por que a supremacia europeia existia no mundo. Queria entender por que pessoas brancas que estavam colonizando os demais. A forma de entender isso era por meio de olhar em termos da luta pela sobrevivência e ver quem estava ganhando essa luta pela sobrevivência e quem, como consequência, ia avançar para cima, para ser frente na sociedade, para comandar a sociedade. Classificação racial, portanto, se tornou, a partir de Galton, uma das bases de estatística racial. Tem mais um elemento que eu preciso mencionar em termos de Galton para aqueles que não conhecem a história de análise estatística. Galton é um dos teóricos mais importantes para a análise estatística. Qualquer pessoa fazendo análise estatística utiliza Galton, aprendem as equações dele no começo. Se eles acham que eles sabem o que é Chi ao quadrado, eles têm que reconhecer que Galton não apresentou Chi ao quadrado como um processo estatístico simples. Ele inventou Pi ao quadrado como uma teoria biológica da luta entre seres humanos. É muito interessante que ele fez isso. Ele nunca aplicou aos seres humanos, porque ele não tinha uma população, nenhuma estatística populacional para fazer isso. Ele aplicou para plantas, mas ele desenvolveu uma ideia. E para confirmar que era uma ideia, ele errou a matemática. Galton não desenvolveu o Chi ao quadrado. Utilizar o Chi ao quadrado, na realidade, é atribuível ao Galton, porque Galton criou o conceito de como funciona, mas ele criou o conceito de como funciona no contexto de uma teoria de eugenia. Mas quando Pearson veio consertar a matemática, ele também era eugenista e ele também fez no nome de eugenia. Quando Fisher chegou para ainda mais modificar e colocar de tal forma que se fosse probabilístico e pudéssemos entender como a estatística não somente poderia ser aplicada a populações fechadas, mas populações abertas. E quando ele fez isso, ele também estava fazendo no nome de eugenia. Então, eu acho que é uma coisa importante de se entender, porque aí, eu creio, nós temos um pré-conhecimento por que as explicações estatísticas e justificações de estratificação não são em si, falam somente dos dados. Existe um histórico e um legado de como interpretar esses dados que apresentam alguns problemas fundamentais. Obviamente, o estudo de dados raciais é somente um dos lugares em que o problema se mostrou. E você vai encontrar essa grande discussão hoje entre estatísticos e entre economistas, sociólogos e estatísticos, demógrafos, em torno da questão de causação. Os debates em volta da questão de causação, isso é na essência do que estão falando. O que é que nós podemos aprender dos resultados de análise estatística? O que nós podemos dizer causa qualquer coisa e como nós podemos dizer que faz isso? O primeiro estudo, os primeiros estudos eram embasados nessa noção de eugenia. A eugenia tem uma eugenia assim, positiva, e eugenia é melhoramento quando os mais sadios da população e eles fazem juntos e frequentemente e produzem bebês frequentemente. Se você tem as pessoas mais saudáveis fazendo, então faz isso muito bem e faz quantos nenéns possível, é eugenia positiva. O outro é eugenia negativa. Eugenia negativa, você vai reduzir o fluxo
das raças inferiores. Então, você quer programas de esterilização, ou genocídio, ou tipos diferentes de sistemas que eliminam os indivíduos que são racialmente inferiores, racialmente não saudáveis. Agora, compreenda, racialmente inferior, não saudáveis, racialmente, facilmente pode ser traduzidos como culturalmente inferior, culturalmente incapazes e facilmente pode ser traduzidos como educacionalmente inferior, educacionalmente incapazes, socialmente inferiores, socialmente incapazes. Essas são coisas que acontecem com o passar do tempo e você tem tipos de argumentos diferentes que entram para apoiar e aquilo que você tem é um tipo de uma forma lógica de pensar sobre como você pode estudar diferença. QI e inteligência eram um dos primeiros estudos que foram feitos desta forma. E depois você tem, por exemplo, o nazismo alemão, que engajou em muita pesquisa, e muito dessa pesquisa foi utilizado e se mostrou muito importante na sociedade moderna. Nós fizeram muita pesquisa utilizando essas ideias conceituais. A estatística tem sido uma grande fonte da justificação de estratificação racial. E o teste de QI, de inteligência, é só um. E o nazismo alemão é outro. Então, de uma maneira muito rápida, o que eu estou tentando fazer é ligar estatística racial como uma justificação de estratificação racial e sugerir para vocês que o pesquisa do Galton seja gênio hereditário, pessoal de ciência, onde o livro de herança natural é o primeiro lugar que ele colocou a ideia. Há um público mais grande sobre o CAI ao quadrado, além dos trabalhos científicos. Agora nós sabemos que a matemática estava errada, mas o conceito era bom. Todos sugerem que genialidade e sucesso são herdados, e isso pode ser medido estatisticamente. Obviamente que isso é de uma ideia muito profunda, porque isso então te fala por que os europeus, quando eles chegaram nas Américas, conseguiram derrotar a população indígena. Eles derrotaram a população indígena porque a população indígena não era inteligente para fazer armas. Se eles não eram inteligentes o suficiente, se eles fossem inteligentes o suficiente para fazer armas, de ter doenças mais fortes, eles viajassem pelo mundo, eles não teriam perdido. Ou seja, a genialidade é o que explica o sucesso. Charles Spearman desenvolveu o coeficiente de correlação através da correlação de ranqueamento. Ele tentou explicar por que aqueles que tinham score alto num tipo de teste custavam acertar em outros testes e estatisticamente definiu o conceito de inteligência. Eu não nego que exista algo inteligente chamado inteligência, mas eu acho que talvez existam muitos tipos de inteligência. Estamos aprendendo agora que existe inteligência emocional, inteligência cultural, inteligência musical, inteligência matemática, inteligência literária. Tem muitos tipos diferentes de inteligência e nós valorizamos um tipo de inteligência mais do que outro para a nossa própria desvantagem. Porém, Charles Spearman estava tentando seguir nos passos de Galton, no livro em que ele realmente faz um teste massivo da coeficiente de correlação. Ele tem uma dedicação muito forte a Charles Galton e ele falou, nós estamos tentando atingir a mesma meta. Nós queríamos explicar a diferença racial entre os seres humanos. Queríamos explicar como poderiam ser interpretados e entendidos indiretamente, não diretamente, mas indiretamente, por meio desses testes, e que
esses testes em si era uma forma de ser justo. Dando o teste, nós estamos sendo justos. Essa é a ideologia por si só. É muito divulgado, todo mundo acredita nisso e todos nós damos provas para valorizar, avaliar a qualidade de várias pessoas. Fazemos testes para entrada nas universidades. Você tem uma prova para entrar nessa universidade? Vocês têm provas para entrar em universidades na África do Sul, para entrar em universidades nos Estados Unidos. Tem provas para entrar nessas universidades. Então, o sucesso do teste de QI formaliza a crença na habilidade padronizada de analisar a inteligência. Mas não foi criado para analisar a inteligência. Você sabe, do teste de QI foi inventado para analisar a falta de inteligência. Não são a mesma coisa. O teste de QI pretendia analisar e localizar pessoas que não entendiam alguma coisa. É uma medida negativa e não a medição de uma coisa positiva, mas é interpretado como positivo. Tem até organizações que foram criadas em torno do score, do QI. Se você tem um QI muito alto, e já foi informado em qualquer lugar no mundo, quando você sabe esse grupo, porque eles te contactam você, se você tiver um QI muito alto. Se você não tem esse QI muito alto, você não sabe do que eu estou falando. Eu gosto dessa ideia. Eles excluíram a tal ponto a eles que eles são elusivos e elite tão elite que a elite só sabe uns quem são os outros. E não é a maioria das pessoas, não é a maioria das pessoas que tem prêmio Nobel, não é a maioria das pessoas que estão no governo, não é a maioria das pessoas que tem empresa. Você sabe quem eles são e eles sabem quem eles são. Eles entram em grupos bons para fazer quebra-cabeças na internet e tal. A liderança dentro do movimento de eugenia começa na Inglaterra, com Galton, conforme eu sugeri. Tem uma gama de estatísticos entre Galton e Pearson que ajudaram a consertar e afinar para que Pearson conseguisse formalizar o coeficiente de como ele poderia ajudar nas não populações genéticas, mas poderia ser. Depois foi formulado e formalizado numa forma muito mais precisa para geneticistas, mas chegou a tal ponto que as ciências cientistas sociais pudessem utilizar. Antes de ser assumido pelos Estados Unidos nos anos 1920, tinha pessoas que Davenport, Harry Lawton e atingiu o auge na Alemanha nazista nos anos 30 e 40. A liderança da política de raça nazista, a legislação de esterilização Califórnia, era uma aula sobre política de eugenia. Se você se empolgou com Hitler e o livro dele, por que ele está lendo sobre esterilização na Califórnia? Bom, Hitler estava lendo sobre esterilizando na Califórnia porque o Hitler era muito interessado em eugenia e talvez nenhum livro exterior mais promoveu política eugenia na Alemanha do que o livro do Gosling e Popenow, Esterilização para a Melhoria Humana. É um livro que o Hitler citava. Estatísticas raciais sempre foram opostos à justiça social. Estatística racial sempre se opôs à justiça social. Última vez nós falamos sobre a ideia de que esses sistemas de raça que são como escravidão, colonialismo europeu e ocidental, capitalismo, esses sistemas de estratificação racial eram muito importantes por causa de como eles justificam a hierarquia racial. Então, a estatística, na sua ênfase, se colocou como uma
resposta científica a algumas das perguntas que nós fizemos da última vez. O que é raça? Então, o roteiro estatístico do que é raça era baseado nos estudos que foram feitos nos anos 40 sobre sangue, onde achava-se de forma equivocada que você podia dividir o indivíduo, você poderia saber a raça de um indivíduo olhando seu sangue. Bom, isso foi depois comprovado que era muito errado. E uma ideia do gene pudesse ser olhado, não tinha como olhar nos anos 40, mas nos anos 50 já dava para olhar. É por isso que nos anos 50 os geneticistas que estavam muito envolvidos na eugenia, eles saíram e começaram a argumentar como era eugenia ruim, genética ruim, porque a genética em que era baseada era teoricamente derivada, mas não cientificamente provado. Quando era cientificamente comprovado, quando podia olhar um gene e olhar os seus componentes, descobriram que sangue, utilizar sangue como uma forma de categorizar grupos humanos diferentes não era bom, porque você não tinha um tipo de sangue para pessoas negras, outro tipo de sangue para brancos. A ideia anedotal é a mistura de sangue que nos dá as variações de beleza que nós vemos no mundo. E é muito mais complicado e muito mais importante do que só olhar o sangue, e o sangue na realidade não nos permite fazer isso. Então, eugenistas europeus, eu vou chamá-los de eugenias, eu não vou chamá-lo de branco e não posso chamá-lo só de pessoas da eugenia. Eu acho que tem algumas pessoas, não precisa necessariamente ser branco para trabalhar com a eugenia. Na realidade, você podia fazer outra experiência comigo, você poderia ser um eugenicista de outro tipo. Você poderia falar sobre como as pessoas brancas são inferiores e como o desejo das pessoas brancas de engajar em tanta violência sobre o resto do povo do planeta é uma indicação da sua fraqueza, e você poderia descobrir o gene disso aí. Você podia gastar bilhões de dólares tentando descobrir o gene branco que causa as pessoas brancas a fazer tanto assassinato de outras pessoas em todo o mundo. Você poderia fazer isso, teoricamente. Mas não é isso que o Chuckley e Jensen estavam fazendo. Chuckley e Jensen deram um argumento baseado em eugenia, em apoio dos ataques segregacionistas, o movimento de direitos humanos nos Estados Unidos. Depois da publicação de um artigo, quanto que nós podemos melhorar QI e conquistas acadêmicas em 1969, o argumento eugênico dele promoveu um retorno a raciocínio tipo eugênico. 1969, para aqueles que são muito novos, parece que foi há muito tempo. Para nós, como não é há tanto tempo assim. Mas, aqui, a justificação de diferenças raciais e desigualdade estavam sendo articulados na base de diferenças em inteligência. E essas diferenças em inteligência eram considerados o resultado de diferenças na constituição genética de pessoas. Então, ele argumentou um tipo de eugenia leve positiva, não necessariamente para esterilização, mas ele pedia permitir as pessoas conseguir aborto quando eles estavam nesses grupos inferiores, e não dando eles apoio social, porque retornando até o Malthus, se você apoia os pobres e tenta fazê-los avançar, você está poluindo de forma artificialmente a população. Você está fazendo a linhagem sanguínea suja, permitindo que aquelas pessoas que já mostraram que eles não são de alta qualidade, porque são pobres. Ele é engajado em atividade criminal. Em 1979, Arthur Jensen então publicou uma defesa de 800 páginas de análise
bias in mental testing. Tendência e This is not an analysis. isso não é uma análise do cérebro ou as funções do cérebro ou como o cérebro funciona. É uma análise de testes que foram dados às pessoas, testes baseados na ideia negativa que o QI, em que era baseado o QI, para provar quem deve e quem não deve Enter poder entrar various institutions. em vários espaços institucionais. Até 1994, quando Richard Bernstein e Charles Murray publicaram The Bell Curve, a curva Bell, inteligência e estrutura de classe na vida americana, eles argumentavam basicamente que essas ideias sobre ação afirmativa e as ideias sobre abrir as fronteiras Mexicans para mexicanos e outras populações da América Latina would prove to reduce iriam reduzir a qualidade the population da população nos Estados Unidos, because there was a clear. porque havia uma hierarquia clara. You had now with them, Agora com eles havia os asiáticos, you had the Jews, os judeus, pessoas brancas e depois Latinos, os latinos, everybody in todo mundo na América Latina, incluindo brasileiros, e depois havia, abaixo disso havia afro-americanos. I'm not sure if they Eu não sei, mas eles não falaram muito sobre afro-brasileiros ou população africana no Brasil, mas eu acho que não estavam... Bom, tudo bem. I'm sure they were. Eu tenho certeza que não eram mais altos do que os afro-americanos. Estava igual aos afro-americanos, mas estava embaixo da coisa. Então, quem vai brigar para ficar embaixo? E embaixo de tudo estavam os africanos. So, and this was E isto era baseado em avaliar todos os dados de teste que eles podiam ver no mundo. again Mais uma vez, the racial statistics a estatística racial estava sendo utilizada para justificar stratification. a estratificação racial. Estavam argumentando que South Africa se a África do Sul não tomasse cuidado, ia reduzir a qualidade da sociedade por causa da nova abertura, eleger pessoas negras para ser presidente, deixando que eles vão para a universidade. Ia baixar a qualidade daquelas excelentes instituições de poucos países no continente africano que tinham lido além da habilidade limitada dos africanos. É um livro muito longo também, igual o livro do Jensen. So what is a statistical race? O que é uma raça estatística? Estatisticamente, o que é raça? And I think it's important to Eu acho que é importante distinguir, porque ninguém tem uma ideia de uma raça biológica. their idea, people still come up As pessoas ainda falam, cada ano, with genomic algum cientista genômico que fala, achei, cheguei à raça. 4 ou 5 cientistas vêm atrás e falam, não achou nada. so there is Então, no não existe justification. justificação científica para a ideia de raça. Most of the data, A maior parte dos dados que nós temos para o estudo de raça statistical data, é dado estatístico. is defined É definido claramente de uma forma estatística. Por exemplo, o número de negros, Portuguese for em black, português, negros in Brazil no Brasil, is determined é determinado ou perguntar quem na população é negro or by sending ou mandar numeradores treinados para contar o número de negros baseado em algum tipo de noção preconcebida de quem é negro. racial classification. Classificação racial não exige uma avaliação biomédica. Eles não chegam e fazem um pedaço da sua boca, coloquem alguma coisa, depois mandam para o laboratório e fazem o que desejar. Os resultados retornam e falam assim, tá, This is black or esse aqui é negro, esse é marrom, esse é branco, esse aqui é asiático. Não, eles não fazem isso. A forma que é determinada é esta formulário que eles têm. Eles botam um tique numa caixinha, ou eles fecham uma caixinha, ou apertam um botão no computador. Tem muitas formas. É tudo uma forma de marcar uma caixinha. this is a Isso é race. uma raça estatística.
Não tem nada inerentemente ruim, mal, em fazer uma avaliação de um indivíduo e depois determinar algum tipo de característica desse indivíduo. Não tem nada de mais de uma comunidade de indivíduos ter uma identidade e depois marcar uma caixinha falando da membresia naquele grupo. Não tem nada errado em fazer isso. Eu acho que não tem nada de errado nisso. O que nós temos que saber, o que eles estão indicando, eles são membros de quê, afinal de contas? E para os cientistas, como é que eu posso utilizar aquilo que eles estão indicando, que eles são, do que eles são membros? Então, ser negro é uma declaração sobre a sua posição social. Raça não é uma coisa que você decide individualmente. Você não determina qual é a sua raça, mesmo se você tem a escolha de marcar preto, branco, marrom, isso não, pardo. Isso não quer dizer que você determina o que é a sua raça. Isso significa que você recebeu um espaço em que você pode marcar qual categoria que foi socialmente passado para você como uma opção para determinar o que é a sua raça. Agora, se raça é socialmente real, não faz sentido social não tentar fazer uma contagem. Pense a respeito. Se raça é socialmente real, não faz sentido social não fazer uma contagem. O Brasil já mostrou, você não consegue contar, não pode fazer a pergunta, voltar depois, fazer a pergunta e as pessoas vão dizer, se a gente pega a mudança no número de um censo para o outro, os números crescem. Embora você não perguntou no momento anterior. Não fazer a pergunta não desfaz o sentido social do processo se o significado é parte de um sistema de alocar recursos e de criar uma hierarquia na mente das pessoas sobre essas diferenças. Com exceção da Alemanha nazista, não existe, nem nunca existiu uma sociedade ou comunidade científica que tentou fazer a sua classificação racial baseado em examinar a população de forma genética. Isso é muito importante, porque esta é a coisa que você tem que entender para entender como a mitologia de raça funciona. Na Alemanha nazista, eles tinham uma compreensão fraca de genética e uma compreensão mais fraca da genética de raça. Eles não... Eles tinham que pedir que os judeus marcassem a si mesmos. Eles tinham que pedir que os judeus se auto-identificassem. E eles tinham que passar essa identificação para desenvolver políticas que eram direcionadas a judeus. Então, a Alemanha nazista tinha um programa pelo qual utilizava a ideia da biologia de raça como uma forma de aprimorar a qualidade da população, tratando os judeus como quem contribui de forma negativa à qualidade da população alemã. Não é que eles não fizeram todo tipo de coisa com os judeus. Não estou falando que eles não fizeram experimentos médicos, mas não determinaram que eram judeus fazendo um exame teste físico deles. Eles tinham que saber algo sobre a sua história como uma pessoa dentro da sociedade. Eles precisavam ter alguma compreensão deles como judeu ou como um membro da relação judia. Qualquer que fosse o jeito de entender, tinha que ter um sistema que fosse um sistema social que eles utilizariam para fazer essa decisão. Eles chamavam de genética. Eles chamavam de eugenia, a ciência que eles estavam utilizando para determinar essa classificação racial. Agora eu uso eugenia deliberadamente. Eu utilizei, quando eu li esse livro, em 2000
2001, porque na época eu vi a palavra começar a ser utilizada novamente. Ou seja, é bonito utilizar a palavra eugenia e com isso utilizar aprimoramento da qualidade do ser humano que vai nascer. Você tem que poder selecionar a cor do olho do seu filho, a cor da pele, a textura do cabelo, se sua criança vai se expor, vai ter essa doença ou aquela doença. Todas essas coisas estão cada vez se tornando disponíveis dentro da mulher, antes que o bebê nasce. Então, uma raça estatística não é determinada pela fisicalidade do indivíduo. É determinada, não é determinado pela característica física do indivíduo. É determinado pelo sentido social de características do indivíduo. E essas características sociais podem ser determinadas ou no nível individual, em autoidentificação, ou no nível social, pelo qual um investigador recebe a instrução de como determinar a qual grupo uma pessoa encaixa. Estatísticas descritivas raciais e justiça racial. Eu não estou dizendo que a análise estatística por si só é mal. Eu acho que eu tenho uma boa posição para falar de análise estatística. Eu já fiz muita análise estatística, eu publiquei muitos trabalhos de estatística em todo o mundo para periódicos demográficos. Já publiquei na maioria dos periódicos demográficos em todo o mundo. Alguns são estatísticos e muitos dos periódicos sociológicos usando estatística. E então, eu fiz isso, então posso falar. Mas não sou a única pessoa que é crítica da utilização de estatísticas sociais na análise de raça. E nem eu não sou a única pessoa que defende que a análise de questões raciais tem que ser feita de uma forma que busca resolver o problema de hierarquia social, problema de estratificação social. E existe uma tradição no livro Demografia e na Sociologia e Economia de pesquisadores que colocaram esse tipo de ideia, mas os pesquisadores não são a maioria, e os pesquisadores que estão fazendo isso de forma consciente não são a maioria, e eu acho que a análise de diferenças raciais não é feito com um olho cuidadoso, tanto para o legado do passado de análise estatística sobre a prática atual de análise estatística, ou a relação de perto de análise estatística e análise demográfica. A causa da eugenia é a noção de apoiar desigualdade racial, injustiça racial. Deixa eu dar um exemplo específico. É um exemplo específico que é muito genérico e meio fácil de entender. Mas eu acho que é o mesmo tipo de coisa que acontece em análise estatística mais complicada. Quero mostrar o tipo de exemplo descritivo e depois eu quero mostrar e a coisa mais difícil, mais lógica, eu quero usar lógica, então eu vou usar muita matemática, não em muitas equações. E poderíamos falar sobre matemática e equações, se quiser, mas eu vou tentar levar princípios lógicos de porquê o que é feito, geralmente é feito de forma equivocada. E quais são algumas das respostas que as pessoas ofereceram de como você pode fazer de forma correta. Na realidade, esse aqui, o Lógica Branca, Métodos Brancos, foi um dos esforços para tentar pegar vários acadêmicos para falar sobre quais métodos poderiam ser utilizados e como melhorariam em alguns dos aplicativos, alguns dos métodos que na prática.
tradition of Essa using tradição de utilizar uma estatística racial, ao menos eu comecei com W.E.P. Du Bois e o livro O Negro Filadélfia, que foi publicado em 1899 na Universidade da Pensilvânia. Se você sabe alguma coisa sobre meu trabalho, eu tenho uma dívida muito grande a Du Bois e o tipo de estudo dele muito rigoroso, ciência social muito rigoroso, os desejos dele de utilizar essa informação de uma forma muito ampla, muito pública. Agora estou vendo que eu vou passear um pouco do meu tempo. Quanto tempo que eu era para ocupar? Quanto tempo que eu ainda tenho? Eu vou tentar deixar muito claro. Depois eu abro para uma conversa. Tem essa tradição. Du Bois foi Doug Massey, Denton e o apartheid americano foi outro. John Yingers, Portas Fechadas, Oportunidades Perdidas foi outro. E eu já conversei com vários acadêmicos aqui no Brasil e alguns na Colômbia e Equador que engajaram nessa tradição de pesquisa. Não porque tenham ligação ao Du Bois ou à Academia Americana, alguns porque eles estão tentando falar sobre a humanidade da população afrodescendente e da população indígena e acharam alguns dos métodos são falhos e algumas análises são falhas em fazer isso. Então o método básico dessa pesquisa, a mensagem básica dessa pesquisa é que segregação racial em moradia e instalações públicas e privadas como as escolas, hospitais, bibliotecas, lojas é uma parte essencial de estratificação racial dentro dos Estados Unidos. Um dos livros mais populares usando estatística racial é um livro chamado William Julius Wilson. É um dos professores da Universidade de Chicago. Eu devo dizer que eu nunca concordei muito com Bill Wilson, embora eu achei que era uma pessoa brilhante, um cara legal, sempre foi muito gentil comigo, mas o livro com certeza era um dos livros perspectiva estrutural que era apoiado por estatística racial, estatística. Ele argumentou que a raça era um sistema, tinha que ser entendido como um sistema. Mas eu acho que temos que reconhecer que a utilização de estatística racial tem sido um projeto fracassado, falho do começo até agora. Nada descreve essa falha como a comparação do Wilson, que foi muito importante, e Murray, o livro do Charles Murray, mesmo Charles Murray que escreveu outro livro de eugenia naquela época, com o debate deles em torno de pobreza. William Julius Wilson e a redução da importância de raça se justapôs num tipo de batalha, uma batalha de política nos Estados Unidos. Charles Murray, Losing Ground, política social americana. Charles Murray argumentava contra a políticas sociais para ajudar os pobres, estava argumentando contra a ação afirmativa. Bill Wilson estava argumentando a favor de ele queria expandir a ação afirmativa de ser só uma coisa oferecida a afro-americanos, latinos e outras pessoas de cor nos Estados Unidos, como é definido, para os pobres também. Wilson e Murray usaram o mesmo tipo de dados para argumentar para conclusões diferentes. Wilson argumentou nós precisamos mais políticas sociais para fazer a qualidade da população melhor. Charles Murray argumentando basicamente que não importava, isso estava claramente algo que estava fazendo as coisas saírem dos trilhos. E por quê? Esses aqui são os dados deles. Eu peguei os dados deles e basicamente mapeei um em cima do outro. Eles utilizaram os mesmos dados para fazer os argumentos. Então, não tem nada nos dados deles que apoia argumentos divergentes sobre as tendências. Os dados basicamente mostram um padrão semelhante, uma tendência semelhante.
So they disagreed. Eles discordavam teoricamente de como a sociedade funciona. Wilson via programas sociais como algo que levam a progresso social. Murray vê programas sociais como a causa de patologia social, mas isso antes de fazer a análise. Eles não esperaram os dados para dizer, eles pegaram os dados, usaram a análise dos dados para confirmar aquilo que eles já sabiam, em termos das ideias que eles tinham sobre a sociedade. Então, para mim, isso é uma análise no nível mais alto, porque está no nível social que estabelece a possibilidade. E ao estabelecer a possibilidade, eles então determinaram pela utilização da estatística descritiva como essas esferas de opções e resultados estavam acontecendo. Eu acho que isso é importante porque o que mostra nesse exemplo descritivo é que as teorias deles, o que significa ser um ser humano, tinha mais a ver com o argumento deles do que a utilização dos dados. Infelizmente, não interessa quanto tempo horas você gasta no computador, os dados não falam, não conseguem falar nada com você. Eu sei, eu já fiquei muitas madrugadas fazendo análises e meus dados começam a cantar para mim, mas não fala. O que nós fazemos é que nós colocamos perguntas, nós definimos variáveis, nós definimos como as variáveis podem operar e muitas vezes isso é baseado em nossa análise do que significam as variáveis e o potencial de contribuir para o espaço social em que nós existimos. Então, pesquisadores escrevem como se raça fosse uma variável que não pode mudar. Bom, você tem a possibilidade no Brasil fazer muitos mais estudos onde a raça da pessoa muda desde o nascimento até a morte e talvez você possa acompanhar como a raça funciona dentro dessa mudança ou como o componente de raça que funciona em termos do resultado de uma pessoa e o espaço. É uma classe que influencia a importância da cor, a natureza. Uma pessoa pode ganhar o suficiente para perder o estigma da hierarquia do sistema de classificação racial? É possível? Lugares como os Estados Unidos, onde a raça está congelada e você acha-se que você nasce numa raça e você morre naquela raça. Isso não é uma possibilidade. Mas no contexto onde a possibilidade da classificação racial pode mudar, pode ser uma coisa que tem que ser estudada. Eu discordo do raciocínio que a noção de raça não muda, só que em alguns lugares demora muito mais tempo para mudar. E como muda, difere em sociedades distintas. Em alguns espaços, ser inferior em um caso pode mudar para ser superior em outro caso. Esse sentido de raça tem implicações de como nós analisamos os modelos estatísticos. Eu queria entrar numa coisa longa com muitas equações, mas conforme a conversa a gente retorna esse aqui e eu mostro, mas que um resumo seria melhor agora. O que eu estou tentando dizer é que o modelo básico de análise estatística é probabilístico, é uma metodologia probabilística, porém, a maior parte da teoria social não é probabilística. Não é probabilística. Aplicar uma teoria não probabilística e utilizar um método probabilístico para determinar que tipo de resultado se tem é simplesmente equivocado, errado.
The thing is, if you A don't, questão é, se você não tem uma teoria clara, then all you're doing is então você só está mexendo com números. I'm not opposed to that. Eu não me oponho a isso. Sometimes Às vezes descobre-se associações interessantes, você não tem uma explicação para essas associações, mas você encontra associações interessantes colocando os dados no programa e rodando e vendo quais que estão correlacionados de alguma forma. E nós temos metodologias muito afinadas para fazer isso, ou seja, nós chamamos de minar dados, e disso você pode puxar todo tipo de relacionamento que são espúrios e tem alguma tendência, mas não tem um sentido que é preditivo de qualquer tipo de coisa, a não ser o resultado que você vê. O significado do resultado é algo, então, que você tem que desenvolver sobre o que é o sentido da coisa e as relações com ele. social science, Então, os cientistas sociais sempre têm uma teoria trabalhando. Eles talvez não saibam, talvez não estejam consciência das implicações do que estão fazendo, mas tem. that's why at one É por isso que, num certo ponto, os demógrafos negavam que poderia haver um impacto de processos genéticos sobre processos demográficos. O modelo para uma população não é necessariamente probabilístico. perfect mice, probably only Talvez a única disciplina que tem um modelo que é muito clean, muito limpo. Nós sabemos exatamente o que produz o resultado. A população agora é o resultado claro da população no momento no passado. Se você tira todos os falecimentos e coloca todos os nascimentos, isso já é a população no planeta Terra. Se você está tentando olhar um certo lugar no planeta Terra, a única coisa que você tem que controlar é as pessoas entrar e sair da população. É elegante. just an elegant idea. É uma ideia elegante. Eu não estou falando isso só porque eu sou um demógrafo, é porque isso é basicamente verdade. You don't therefore Portanto, probabilistic. tem que haver uma teoria probabilística de falar como as coisas funcionam. É por isso que os demógrafos acham que eles vão acertar a teoria analisando os dados e depois ir no caminho contrário. Eles não têm que chegar nisso com a teoria. Mas não é verdade. You jump into the Quando você entra no mundo de estatística, porque no mundo de análise estatística, a sua teoria, se vai teorizar uma coisa, so you're going through então você está passando por isso, você pode passar por ele, se você está mostrando, estão aqueles que conseguem ler, vão ver, mas o argumento que eu estou apresentando com tudo isso é que o modelo básico de análise estatística é probabilístico. Se você vai prever alguma coisa, a sua teoria tem que ser igualmente probabilístico para falar sobre que qual é o sentido, sentido do resultado. Sua teoria não é probabilística o suficiente, não é uma coisa que você vai comparar, vai ser a força da estatística para te informar o que está acontecendo. Nesse caso, você está utilizando em formas que não são necessariamente apropriadas. Você coloca isso e usa na raça, e o problema é composto porque raça, como sistema, influencia muitas coisas em formas diferentes, e a não ser que você tenha uma compreensão de o que você quer dizer com raça, colocando no seu modelo, não te dá um resultado que é melhorado. Somando, não te dá um modelo que é melhorado, a não ser que o seu modelo é melhorado, articulando como raça opera como sistema dentro da sociedade. All right, thank you. That's the main argument. Esse aqui é o principal argumento, mas eu quero parar porque eu acho que eu já demorei demais e eu quero dar uma oportunidade que vocês façam perguntas e eu queria ter um debate com vocês. Se vocês precisarem dessa série de declarações lógicas, podemos retornar Get it from that. e podemos buscar nisso. Muito obrigado.